Pode sentar. Diego, fica para mim, tá? Por favor. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos para a bênção. O Espírito Santo de Deus está aqui. É isso aí, é se encher cada vez mais. Nossa igreja tem dado muito orgulho, né? Muito orgulho de olhar vocês, a vida de vocês, de todos, né? De todos. Eu tenho visto assim a maneira que nós estamos buscando a Deus no nosso melhor, todos nós, nas nossas necessidades, nas circunstâncias da vida. Em nome do Senhor Jesus, aquilo que ainda não está encaixado no lugar, tenha certeza que Deus vai encaixar, irmãos. Quando você está em guerra, tem coisas que você tem que minimizar. Quando você está em guerra, tem coisas que você tem que minimizar. Não dá para ser da mesma forma. Às vezes, eu estou de uma forma que eu vou te falar, se eu cruzar com você e não te cumprimentar, é por acaso. Mas nós estamos nos enchendo do Espírito Santo, buscando em oração, mexendo com o inferno. O inferno tem que todos os dias querendo retaliar, mas como foi pregado essa manhã, ele não põe a mão em nós. Pode até querer tirar uma flor, mas jamais tira a nossa primavera. Então é tempo de minimizar as coisas, é tempo de exigir menos do outro, é tempo de estar focado. Enquanto um está atirando, o outro está carregando para poder atirar. E nessa batalha nós vamos seguir até o dia 30, sabendo que já somos vencedores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos a convicção que nós vamos vencer, e eu tenho certeza absoluta, porque o Espírito Santo do Senhor, quinta-feira eu quero dizer, eu assisti o culto, e nós sentimos a presença de Deus em casa, né? Aliás, eu assisti o culto no outro dia, e eu senti a presença de Deus. Eu não consegui assistir, porque às vezes eu tenho conferência que vai até mais tarde, às vezes por outros motivos. Essa semana eu estou indo para o Equador de novo, mas, né, desde a nossa pastora Maria Helena aqui pregando, trazendo a palavra, orando, pastor Gilson, pastor Paulo, e os louvores. Agora o culto de domingo, pode se preparar que nossa vida vai ser diferente. 2 cultos, é como se tivesse a campo para dentro o ano inteiro. Eu quero só ler Daniel 2, versículo 19 até o 23. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Presta atenção, como o pastor falou, quando está na nossa escolha, está na nossa escolha, nós temos que ir lá votar. Mas quando está na escolha de Deus, ele remove e ele estabelece. Não entre em conflito de pensamento. Uma coisa é o povo entender e ter o discernimento daquilo que Deus quer. Deus não vai mudar. Mas uma coisa é quando o povo fica insistindo numa coisa que Deus não quer. E tem até profeta, né, como o profeta Samuel, que ficou insistindo no rei Saul, e Deus falou: chega, Samuel, eu não quero mais, vai lá e unge, vou te mostrar quem você vai ungir. E Deus usa a parte humana, e nós somos a parte humana da igreja, mas até o final dessa pregação nós vamos entender. Eu quero esse ponto aqui, ó. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas,
e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. E é o que eu peço para essa reta final. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Presta atenção para mim agora, ó. Não precisa abrir, em Mateus 13:13 está escrito assim: por isso lhes falo por meio de parábolas, disse Jesus, porque vendo eles não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Pode ter certeza que Deus está falando conosco, Deus está falando com você, Deus está falando com cada um de nós. E quando Deus fala, e a palavra ela é para o servo dele, para a serva dele, Deus codifica. Deus codifica para o inimigo não entender. E Deus vai te dar dentro de você. Eu trabalho com telecomunicações, e nós temos que fazer com que a sua conversa no WhatsApp não vaze. Quando ela passa pela rede, ninguém pode pegar ela e decifrar. Então é feita uma cifragem. E essa cifragem, para você decifrar, você precisa ter a chave da cifra. E eu quero dizer para você, Deus colocou a chave da cifra no teu coração. E você vai entender, porque você vai decifrar aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem nessa semana. Muitas coisas estão para romper nos céus, nós não estamos vendo, mas muitas coisas estão para romper nos céus, e muitas coisas que estão ligadas ao governo desse Brasil, está ligado ao teu negócio. Muitas coisas que estão ligadas ao governo desse Brasil, está ligado ao teu dom, ao teu talento, ao teu chamado. E Daniel, que era um rapaz de família real, nobre, foi levado cativo pelo inimigo na Babilônia. Foi levado ainda jovem, assim como muitos que nós sabemos que entram nas universidades, e nas universidades é feito a cabeça deles, porque esses jovens, quando vão, eles vão com o coração limpo. E quando você pega alguém que faz com que ele seja forjado, ele pode ser forjado para o bem ou para o mal. Veja, diante de nós sempre vai estar a bênção ou a maldição. Eis que ponho diante de vós a bênção ou a maldição. Dois caminhos, a bênção ou a maldição. Deus fala assim: escolhei pois a bênção. Pois é, Daniel chega na Babilônia, Babilônia com costumes diferentes, comida diferente, língua diferente, tudo aquilo que, vamos dizer, está preparado para que Daniel desandasse na sua fé, desandasse nas suas crenças, desandasse nos seus hábitos. Daniel está chegando numa Babilônia cheia, a mesa farta, a mesa do rei farta, com os manjares do rei. E não é manjar só de comer, não é manjar só de alimento, não, é manjar de tudo que ele quisesse. Porque a vida muitas vezes vai se apresentar para nós daquilo que a gente quiser. Nós somos homens e mulheres, né? Modelo macho, modelo fêmea. Quando eu falo homens, eu incluo mulher, é o ser humano. Modelo macho, modelo fêmea, os dois a imagem de Deus, a imagem de semelhança de Deus. Mas nós temos um homem carnal dentro de nós, que pede o alimento carnal. Mas Daniel pede para não se corromper,
ele não quer se corromper, e ele pede para o eunuco para ele não comer aquelas comidas. E o eunuco fica com medo, e aí fala assim: veja, eu não posso fazer isso, porque o rei vai ficar sabendo, vocês vão perder peso, vocês vão ficar pálidos, vocês vão ficar... Olha a cultura querendo te modelar. Mas quando você crê em Deus, e você sabe qual é a tua fonte da vida, a fonte da tua fé, a fonte da verdade, quando você conhece a verdade, você fala assim: mas como que nós sabemos que nós estamos certos naquilo que nós estamos fazendo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe por que nós estamos certos? Porque nós não estamos olhando o benefício próprio. Mas quando eu converso com pessoas que estão indecisas, são pessoas que estão olhando para o próprio umbigo, estão olhando. Teve um que me falou que, mas esse governo, ele não fez não sei o que na CLT, e prejudicou o metalúrgico. Daniel está pouco interessado com aquilo que vai prejudicar ele próprio. Você não erra quando você pensa no outro. Você não erra quando você pensa primeiro nas coisas de Deus. Quando você tem a verdade, quando você prioriza os princípios e valores de Deus, é uma certeza, porque não importa o que vai vir para você, eu vou mostrar o que vai vir para Daniel. Quando você decide servir ao Senhor, você não importa se vão te jogar na cova dos leões. Você é como o Ananias, Misael e Azarias, os amigos de Daniel, que também decidiram não se corromper. Veja, sempre na palavra de Deus está colocado a nossa decisão. E eles decidiram não se corromper, decidiram dizer não para as coisas da Babilônia, decidiram sofrer as consequências, porque priorizaram a Deus. Quando eu disse aqui que o teu negócio está atrelado àquilo que está atrelado ao governo do Brasil, pode ter certeza que tem muitas coisas presas no mundo espiritual, anjos poderosos segurando, porque o momento de decisão, quando Deus no corpo de Jesus vem aqui na terra, Ele vem porque Ele precisa fazer o sacrifício através de um corpo humano, porque Deus delegou a terra ao humano, ao homem. Frutifique, espalhe, subjugue a terra, multiplique, domine. O domínio foi dado ao homem, e Deus jamais poderia, através do Deus Espírito, jamais Ele poderia tomar um partido em algo para definir, porque ele delegou ao homem, e Ele teve que vir no corpo de um homem, para através da onde entrou o pecado, através de um homem chamado Adão, esse mesmo pecado fosse tirado através do homem, o último Adão. A Bíblia chama Jesus de o último Adão. E Jesus veio, o próprio Deus veio no corpo de Jesus, porque está delegado ao homem, as coisas foram delegadas ao homem. Quando Jesus vem, Ele morre e ressuscita. Quando Ele ressuscita, Ele tira a chave da mão do inferno, Ele tira a chave da mão do diabo, a chave do inferno da mão do diabo. Ele devolve o poder ao homem de ser salvo, de ter uma vida eterna. Ele devolve o domínio ao homem. Ele diz assim: vocês farão coisas maiores, vocês pisarão escorpiões, serpentes, vocês dominarão. Por quê? Porque Ele está devolvendo o jardim do Éden para Adão. Você é Adão e eu sou Adão. Ele devolveu o jardim do Éden para nós. Mas você pensa que o diabo vai ficar quieto? O diabo não vai ficar quieto. Nós temos que ter personalidade tipo a de Daniel. E às vezes é no radicalismo. Por que às vezes, pastor? Porque muitas vezes
Você leva as coisas na boa política da convivência. Mas quando o rei manda se ajoelhar diante de um decreto, e você sabe que somente a Deus se prostrarás, só a Ele darás culto. Você não vai se prostrar em professor de academia, professor de karatê, professor de seishonoye, sei lá o que mais. Você não vai se prostrar para nenhum mestre, você não vai se prostrar para nenhuma filosofia, você não vai se prostrar para nenhuma ideologia, você não vai se prostrar. Você é Daniel na Babilônia, meu irmão. Ah, mas você vai emagrecer, você vai perder peso. Vamos ver no final quem vai estar mais forte. E Daniel fala assim: faz um teste então com a gente. Eunuco, faz um teste com a gente, deixa a gente 10 dias sem comer. E eles ficam 10 dias sem comer. E quando o eunuco chama, eles estão 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais fortes. É isso que nós vamos ensinar para os nossos filhos. Nós vamos ensinar para os nossos filhos que existe um caminho da verdade para se tornar mais forte, que existe um caminho da verdade para se tornar mais sábio, que existe um caminho da verdade para se tornar mais inteligente. E que muitas vezes, filho, vai ter que ser no radicalismo. Eu conheço o povo judeu, eu sei o que é você estar para entrar num Shabá, ou entrar numa reunião com um vice-presidente de um cliente, para fechar um negócio, e teu chefe deixar você sozinho na reunião com o vice-presidente, e na hora do Shabá sair correndo para o hotel, porque ele não pode entrar na reunião, e colocar um negócio de milhões, de 3 anos de fechamento de milhões, colocar em risco, mas por causa da fé, por causa do costume, por causa do hábito, voltar para o hotel, porque ele não pode estar em nenhum lugar, a não ser prestando a Deus o culto dele de 24 horas na presença do Senhor. Eu sei o que é ser judeu, embora eu não sou. Eu sei o que é você estar no avião e o sol está para se pôr, e você precisa orar, e o avião está decolando, e está mandando todo mundo sentar, e o avião está decolando, e o sol vai se pôr, e o judeu não orou, e aí meu chefe levantou da cadeira, e foi para a porta do avião, e acharam que ele ia explodir o avião. E todo mundo começou a falar: o que está acontecendo? E ele parou na porta do avião, porque eu acho que na porta do avião é onde ele podia ficar em pé, olhando pela janelinha, virado para Jerusalém, orando e buscando a palavra do Senhor. Quando eles dizem que nós cremos na fé judaica cristã, se orgulhe, meu irmão, porque a tua fé tem raiz. A tua fé tem raiz. A tua fé não está baseada através de um homem, de Che Guevara, não está baseado na fé do Fidel Castro, nem do Maduro, nem de uma esquerda idiota, nem de Karl Marx. A sua fé está baseada num Deus que deixou a sua glória, e Ele veio, habitou dentro de um corpo, e nesse corpo Ele nasceu através da barriga de uma mulher, e essa criança, pasmem, não tinha células de Maria. A nossa fé está baseada em algo muito e muito e muito mais sobrenatural do que você possa imaginar, de alguém que inventa uma filosofia. A fé de Daniel está baseada em algo muito mais forte do que as pessoas possam imaginar, de colocar sua vida própria em risco, para ser jogado numa cova de leões. E o rei, porque conhece o caráter, porque a partir do momento que você vai mostrando quem você é, e teu posicionamento, presta atenção, o pastor terminou com um versículo, aonde falava do teu valor, que você tem valor, e esse valor não significa só um valor afetivo para Deus, embora Deus tenha um amor, e Ele mede um valor afetivo, mas você tem um valor, e você não se compara com um pardal
e com uma andorinha, porque Deus investiu em você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Não existe nenhuma criação de Deus que tenha a imagem e semelhança de Deus, a não ser o homem. Você tem um cérebro onde você pensa, onde você raciocina, onde você decide. O teu valor no significado do que Deus criou, de tudo que Ele criou, de toda a criação, não se compara ao homem, não se compara a qualquer criação que possa existir. As pessoas falam que os carros vão ser autônomos. Grave isso que eu estou te falando. Não vai existir nada neste mundo que seja autônomo a não ser o homem. Porque ao único que Deus deu livre-arbítrio, livre autonomia, chama-se homem. Você tem valor, porque você tem poder de decisão. Aleluia, aleluia, poder de decisão. O nome da pregação é: eu não quero ser a igreja de Mical. Eu vou chegar lá. Daniel, ele decide não se dobrar, ele decide não servir o manjar, ele decide ser diferente. Ele é jogado na cova dos leões. Vocês conhecem a história? Os leões aparentemente perderam a fome. Aparentemente aquilo que é carne, aquilo que é alimento de leão, caiu num momento que parece que não. Mas quando o rei chega lá, perguntando, gritando se Daniel estava vivo, e Daniel estava vivo, porque Deus fechou a boca do leão. Deus manda jogar lá dentro quem tinha feito lá o plano. E pasmem, a fome dos leões voltou naquele momento. Os leões ficaram mortos de fome e comeram aqueles caras vivos. Mas Daniel, nem um fio de cabelo dele caiu da cabeça, porque Deus fecha a boca dos leões para aqueles que são retos, e Deus abre a boca dos leões para este inferno que se abre, mentirosos, difamadores, aqueles que querem tragar a sua vida e a minha, aqueles que querem tragar o seu negócio, aqueles que querem tragar teu futuro, querem tragar o teu dom, querem tragar as suas finanças, quer tragar o seu casamento, quer tragar a sua felicidade, a sua qualidade de vida, quer travar o seu dom, para que você não seja prosperado. Esses aí, Deus abre a boca do leão e engole vivo. É só esperar. É só esperar. Olha, em um outro momento, o rei tem um sonho, e a rainha se lembra, porque Daniel ele revela um sonho lá no começo para o rei Nabucodonosor, e depois passa a história do leão, e depois tem a história que o filho de Nabucodonosor decide num momento, Belsazar decide num momento, porque lembra, eles tinham levado o povo cativo de Jerusalém para a Babilônia. Quando eles levaram Daniel para a Babilônia, eles entraram no templo do Senhor e levaram todos os utensílios, os copos de ouro, as taças, os utensílios que eram feitos ali o sacrifício. E no momento eles decidiram fazer uma festa na Babilônia e falaram: pega lá,
Pega lá os utensílios lá do rei de Jerusalém. Pega lá os utensílios deles lá, porque não vale nada. Sua família não vale nada, sua fé não vale nada, a igreja não vale nada, a vida não vale nada. Pega lá que nós vamos beber nessas taças aí que era de Deus. Pegaram as taças lá. E Deus não impediu, trouxeram as taças e começaram a fazer uma festa e beber nos utensílios de Deus, e Deus só quieto. E o rei lá, se divertindo. Daqui a pouco, tinha uma parede, e veio uma mão com um dedo, só uma mão no ar assim, ó, com um dedo, e fez assim, ó, e escreveu na parede: Menemeneteque Ufarzim. E ele não conseguia interpretar. E aí a rainha diz assim: ó, eis que há no teu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Na época do teu pai, o rei Nabucodonosor, todos os consideravam um homem iluminado. Porque o servo de Deus, quando ele resiste, viu, Tabata? Viu, meninas? Viu, meninos? Quando você resiste e você mostra na sociedade a quem você serve, você ganha fama pelo teu nome. E Deus te promove, não por aquilo que você é, mas aquilo pelo que você se mostra ser. Não adianta só dizer que é, não. Não adianta só dizer que prega, não. O pastor pregou hoje. Por que Levi foi colocado como a tribo que faria o sacerdócio? Porque Levi se posicionou do lado de Moisés. Tantas vezes no Antigo Testamento Deus fala que Ele provou a fé do povo de Israel em situações, porque a nossa fé é provada em situações, meu irmão. Não é que Ele põe uma doença em você, não, é em situações que você vai enfrentar. Então mandaram chamar, mas agora ele já tem um rótulo, e não é um rótulo superficial, não, é um verdadeiro. Presta atenção, vocês estão tendo a oportunidade de ganhar o rótulo de Deus. Todos consideravam um homem iluminado. Presta atenção, porque eu gosto das palavras, irmãos. Presta atenção no detalhe, porque Deus escolhe a palavra. Ele não põe aqui simplesmente, Ele escolhe a palavra. Presta atenção, né, no que Ele diz aqui, ó, de Daniel: dono de rara inteligência. Não é que Deus te valoriza, Deus te torna raro. E raridade custa caro, porque é difícil de achar. Eu sei que Deus está fazendo do nosso ministério um ministério raro. Pensa que é fácil ficar aguentando lá. Eu tenho uma pessoa que ficou lá, vai pregar o evangelho, pregar o amor. Eu falei: olha, seria muito mais fácil, viu? Você não quer sentar na minha cadeira não e vir fazer o que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo é muito difícil. Para mim seria muito fácil ficar pregando o amor, o amor, o amor, o amor. O amor, o amor. Tem uma igreja lá em Santo André que pregou o amor, não é a nossa não, é uma lá. Pastor é um tal de Azevedo. O nome já é Azevedo. Desculpa se tem alguém aqui, é só uma brincadeira. Mas que ele é um cara de azedo. O amor, o amor, o amor. E me põe lá um homem que não é mais homem. Eu não sei como é que fala hoje em dia, mas um homem que não é mais homem, na célula das mulheres, sabe? Você vai deixar as pessoas irem para o inferno?
Nós não vamos pregar a palavra não. Será que Deus não está precisando de João Batista não, para gritar, elevar a voz, falar, viu, nós vamos para o inferno, viu, vamos sair dessas práticas. Meu irmão, me desculpa, mas será que não dá para a gente lutar, para tentar ser uma bênção, afastar do mal que a gente tem, por amor a Deus, por amor a Jesus, que fez o sacrifício por nós, se entregou na cruz, morreu na cruz do Calvário, levou todas as doenças da humanidade, fez um imenso do sacrifício. Mas não, o cara quer ter o prazer, e ele não quer ter o prazer do lado certo que o homem tem, ele quer ter o prazer do lado errado, escarnecendo da criação de Deus. Quando você vai usar droga, você fuma maconha, você fuma um baseado, você cheira uma cocaína, você sai do seu eu. Quando você sai do seu eu, você está saindo da sua consciência. Quando você sai da sua consciência, você sai da autonomia, você perde a tua autonomia. E quando você perde a sua autonomia, é aquilo que o diabo quer. Ele quer tirar a imagem e semelhança de Deus. A única criação na terra que tem autonomia é o homem e a mulher. E aí o diabo escarnece do homem, da criação de Deus, porque ele tira o homem daquilo que ele foi feito. Ele foi feito para escolher, ele foi feito para decidir. Ele não foi feito para ser escravizado por uma droga. Ele não foi feito para ser escravizado por um sexo. Ele não foi feito para ser escravizado por ficar adulterando. O homem não foi feito para ser escravizado pelo pecado. O homem foi feito para vencer o pecado. Jesus venceu o pecado, e diz para nós apenas: tenha ânimo aí que vocês vão conseguir. Agora tudo bem, eu posso errar, eu não sou perfeito não. Eu não sou Daniel não. Não sou Daniel não sou. Mas eu aprendo com Daniel. Mas eu cresço com Daniel. Mas eu me aperfeiçoo com Daniel. Porque o Daniel é minha referência. E aí, a cada dia que passa, eu quero me afastar mais do pecado. Eu quero me afastar mais das coisas ilícitas. Eu quero servir a Deus melhor. Eu quero santificar mais. Eu quero louvar a Deus mais. Eu quero ser mais um instrumento na mão do Senhor. Porque quando eu era escravo do pecado, eu era escravo do pecado, e o escravo me escravizou, e ele me escravizou para me levar num nível hard, num nível máximo de escravização. Quando eu vim para o Senhor Jesus Cristo, e Ele me deu paz, alegria, amor, prosperidade, eu falei assim: se lá eu era escravo pela angústia, pela tristeza, pela pobreza, pela miséria, como que então eu não quero me tornar escravo de um Deus que prospera? Como eu não quero me tornar escravo de um Deus que dá paz que ninguém dá? Como eu não quero me tornar escravo de um Deus que faz da minha vida uma alegria? Eu quero me tornar escravo desse Deus, sim. E é assim a convicção de Daniel. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa igreja, olha, está bombando. A nossa influência está bombando. Esse lugar vai ficar pequeno para nós, eu tenho certeza absoluta. Convidem as famílias, convidem as pessoas para vir, vão convidando mais e mais, porque tem famílias, pessoas que precisam, igreja. Vá convidando mais e mais. Eu tenho certeza que pela influência da sua vida, Deus vai alcançar. Daniel alcançou o rei. Ele alcançou o rei, simplesmente o rei. Ele é chamado lá para passar para o rei, e ele passa para o rei, que o rei vai morrer. Tem uma história por trás, você pode ler lá em Daniel 5. Tem uma história por trás, porque ele deveria ter aprendido com o pai dele, o rei Belsazar, deveria ter aprendido com Nabucodonosor. Ele começou a fazer as mesmas coisas e Deus rejeitou, porque começou a usar os utensílios do templo para poder fazer festa. Você acha que Deus vai ficar quieto? Pesado foste na balança, e foste achado em falta, e nessa noite morrerás. Pedirão a sua alma.
pesado foste na balança. Eu quero ser pesado na balança. Eu quero ser pesado na balança. Não é soberba e nem arrogância não. Mas eu tenho a convicção que eu fiz muita coisa errada. Mas eu tenho a convicção hoje que eu estou fazendo muita coisa certa. Então eu tenho certeza absoluta, meu irmão, que nós estamos sendo pesados na balança e Deus está olhando para nós, Dr. Gilson, porque você se posicionou e é difícil na tua posição se posicionar. Um médico referência em 3 jornais e televisões, em vários programas, e 5 jornais e vários programas que ele vai, e igrejas e outros ministérios que conhecem, se posicionou. Pensa que eu vi lá, eu entrei lá, eu vi o pessoal te rechaçando, mas ele diz que bem-aventurado quando fores perseguidos por amor ao meu nome. O presbítero Zelito colocou a bandeira na entrada da loja dele. Isso significa o quê? Que 40%, pelo jeito aí que foi, né? Não é nem 40%, porque tem outros cálculos, mas uma parte da sociedade, para entrar na loja dele, vai ter que passar pela bandeira. Mas servo de Deus não está nem aí, ele se posiciona. E o pastor Gabriel, porque no primeiro turno muitos influenciadores digitais ficaram quietos, porque acharam que o Bolsonaro ia ganhar, e eles não iriam precisar se posicionar para colocar em risco o negócio deles. Mas quando eles viram que o lado negro da força venceu no primeiro turno, eles ficaram com medo, e eles vieram agora no segundo turno, todo mundo chutando tudo quanto é interesse pessoal, e falando, agora nós somos para a guerra também. E quem começou no digital, o pastor Gabriel, que muitos seguem ele é um hub, já prestou serviço para os maiores influenciadores digitais do Brasil, e de repente os influenciadores, e eu vi ele também sofrendo, tomando pancada para tudo quanto é lado, perdeu não sei quantos seguidores, e que se lasque. Eu não sei, eu tinha que ter nascido da barriga do pastor, vou falar assim, né? Eu tinha que ter aquele sangue ali. Mas é gostoso, né, quando Deus faz isso. Deus dá um pai para você que você não espera, e Deus dá um filho para ele que ele não esperava. Posicione-se, crentes de Deus, com sabedoria, mas com força. Com sabedoria, mas com força. Vocês vão ser um Daniel influente na Babilônia, colocado. Nós não vamos se amoldar à cultura da Babilônia, nós vamos impor a nossa cultura do reino de Deus na Babilônia. E teve um dia que eu estava almoçando na sinagoga, quarta-feira. Eu almocei na sinagoga de Copacabana, mas almocei na sinagoga da Barra da Tijuca, que era uma casa alugada, em que os judeus alugavam ali no bairro da Barra, e a gente conseguiu, através do Eli Benahush, que era um diretor na Oi, israelense que trabalhava, e eu liguei para o Eli, porque o Ronen falou para mim, meu chefe estava aqui no Brasil, falou, Alessandro, eu preciso almoçar na sinagoga, não posso comer em nenhum lugar. Ele foi se tornando cada vez mais religioso. E quando você se torna cada vez mais religioso, eu não estou falando de religião, mas estou falando assim, quando você se torna cada vez mais convicto na tua fé, mais restrito você fica. Você fica restrito nos seus hábitos, você fica restrito com quem você se relaciona, você fica restrito naquilo que você assiste, você fica restrito naquilo que você escuta, você fica restrito naquilo que queiram te oferecer.
E aí ele falou, precisamos achar um lugar aqui na Barra que não vai dar tempo para ir para Copacabana. Eu liguei para o Eli, o Eli falou, tem uma casa aí, que tem uns amigos meus judeus, que eles alugaram essa casa, não é uma sinagoga, mas eles estão fazendo como uma sinagoga, e o rabino traz uma palavra durante o almoço, e eu fui almoçar na sinagoga, entrei na sinagoga, sentamos lá, e tinha era uma mesa, as mulheres comiam separado, tinha uma separação, porque o judeu tem, e era uma mesa tipo um U assim, e eu estava sentado lá, e entrou um rabinão, todo de preto, com a barba branca até aqui, parecia o Abraão, e começou a trazer uma palavra, e a palavra de Abraão, e eu comendo no meio dos judeus, e assistindo aquele rabino, pregando, falando de Abraão. Eu falei assim, Senhor, eu que saí lá da Vila Nova Cachoeirinha, morando num porão com a minha mãe, atrás da casa do meu avô, olha onde eu estou ouvindo a palavra. Não é uma questão de valorizar mais ou não, é uma questão de ser inusitado, inesperado, surpreendente. E isso te surpreende, eu dentro da sinagoga, comendo com um monte de judeus, e um judeu rabinão falando lá, e eu ficava assim, será que Abraão era assim, parecido? Será que andava assim? Será que não andava? E a gente comendo, e ele foi pregando, quando ele terminou de pregar, ele veio de mesa em mesa, e você terminando de comer, ele puxava a cadeira, sentava na tua frente, e queria saber quem você é, né? Acho que ele estava esperando que eu fosse dizimar ali para ele, o Abraãozão. Mas nós deixamos lá a oferta pelo almoço. Você não paga pelo almoço, mas você deixa uma oferta pelo almoço. Igreja, a nossa fé tem base. Nós não estamos baseados nesses escritores, filósofos de século passado, de 1, de 2, de 3 séculos passados. Nós estamos falando de história de 6.000 anos. Nós estamos falando de escritos de Isaías que foram achados agora no Mar Morto, de 1000 anos antes de Cristo, que foram achados agora aí, 2000, acharam manuscritos de Isaías nas cavernas do Mar Morto, datados de 1000 e poucos anos antes de Jesus. Pasmem, eles pegaram esses manuscritos e foram contrastar com a Bíblia, com a nossa Bíblia, e o livro de Isaías era igualzinho o nosso livro, que 2000 anos depois de Jesus, é o mesmo livro de 1000 e poucos anos antes de Jesus. Presta atenção, você não está baseado naquilo que Lenin escreveu, que Karl Marx escreveu. Não caia, jovens, não caiam nessa conversa rasa, convicções rasas. Eu quero ir para o finalmente, em nome de Jesus. Eu vou terminar, mas eu quis terminar com essa passagem que não tem a ver com Daniel, mas é uma passagem de Davi, mas é uma passagem que representa um pouco do que nós estamos vivendo, e às vezes tem pessoas que vivem isso dentro da própria casa. Essa palavra está lá em 2 Samuel 6, versículo 14, diz assim, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Você tem que ler essa passagem e ficar uns 2 minutos pensando se nós estamos fazendo algo que possa se aproximar do que Davi estava fazendo. Se nós estamos saltando com todas as nossas forças diante do Senhor. Eu quero dizer uma coisa, o louvor de hoje, eu acho que nós chegamos bem perto, igreja. Que delícia que foi. Que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. Oh
esse é o Deus que eu creio, é a igreja que eu sonho estar, é um lugar onde eu me encontro com meu Deus e Ele me calibra, Ele me põe de volta na calibragem correta. E aí eu posso te dizer que aqui não é só que Ele calibrou não, a gente já estava calibrado. Nós entramos aqui e Deus falou assim: agora senta o pé aí que você vai acelerar o máximo desse motor. Pode ir que o carro a estabilidade está boa, o pneu está grudado no chão, o motor está forte, o tanque está cheio, e a vontade de correr está enorme. E Deus está colocando diante de nós uma semana abençoada. O que nós vamos fazer nessa semana? Deus está agora renovando as nossas forças, nos dando sabedoria, nos dando força, nos dando estratégia, convicção. Deus está nos moldando para que a gente leve a nossa semana, E estava Davi cingido de um éfode de linho. Era uma roupa usada pelo sacerdote, uma roupa preparada para entrar na presença do Senhor. Próximo versículo. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo, ao som das trombetas, com alegria, com júbilo. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a igreja que eu não quero ser, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, e desprezou no seu coração. Balança o ombro assim, enche o peito e fala assim: ninguém vai querer me moldar, ninguém vai querer me limitar, ninguém vai querer me prender. Quando eu tenho que louvar o meu Deus, bendizer o meu Deus, abrir a minha boca, descer a minha lágrima, subir os meus braços, levantar minhas mãos, gritar o nome dEle, louvar o nome dEle. Sabe o que esse Azevedo aí disse? Eu vou falar o nome mesmo porque eu estou querendo enfrentar esses caras. Falou que Deus é egocêntrico, que Deus fica querendo louvor, cheio de ego. Não tem que ficar dando louvor para Deus, não. Tem que resolver no espiritual mesmo. Deixa. Vai viver a vida que eu vivi, meu irmão. Vai acabar virado numa noite lá que você nem sabe onde você está, o que o diabo fez com você, onde ele te jogou, o sentimento que você está tendo, que você não tem força para resistir. Vai voltar num babaca idiota que quer liberação de drogas. Sabe o que quer ver um cara que é preso nas drogas? Vai lá. Aqui eu vou proteger esses jovens. Eles não vão colocar a boca na bebida, eles não vão colocar a boca num cigarro, eles não vão colocar a boca numa droga, eles não vão usar nada. Aqui eles vão sentir a presença de Deus, eles vão saltar que nem Davi, cantar que nem Davi, sentir alegria que nem Davi, louvar que nem Davi. Aqui a referência deles é Daniel, é Davi. Aqui não é azedinho não, aqui não é ninguém não que vai vir querer deturpar o evangelho do Senhor, não. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando na arca, já passei por esse, né? Desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara, como o pastor falou, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E é o que eu quero que vocês levem hoje para casa. 3 coisas que vocês vão levar para casa. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel
desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. Não vai te faltar o pão, não vai te faltar o vinho, no sentido daquela bebida, não vai te faltar a água, a sede. Você não vai ter sede. Não vai te faltar a carne. Que Deus está dizendo assim, não vai ser uma coisa só comum. Deus, ele não pega uma coisa e Ele fala assim, não, você tem valor. Não, Ele te torna raro. Então Deus te dá mais. O significado de carne que eu quero levar, Deus vai te dar mais. Não é os mentirosos que vão te prover carne, não. É Deus que vai colocar a carne na tua mesa. E você não precisa se corromper, nem mudar seus princípios, seus valores, porque você não depende de homem, você depende de Deus. Deus vai colocar na sua mesa. Aleluia. E voltando Davi, para abençoar a sua casa. Às vezes é difícil, tem pessoas que passam por essa situação. Para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Chamou Davi de vadio. Deixe nos chamar. Estão nos chamando de muita coisa, viu, igreja? Estão nos chamando de muita coisa. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai. Ou seja, ele preferiu o eu do que teu pai. Teu pai ele rejeitou, a mim ele escolheu. E ele escolheu segundo ao coração de Deus. Levanta o peito aí, igreja, você é escolhido. Não foste vós que escolheste a ele, mas ele que escolheu a vós, para que ide e deis fruto, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tem alegrado, e ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Ou seja, não teve filhos. Vai brincando com Deus, vai brincando com Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fique de pé. Tua semana está preparada. Tua semana está preparada. Aplaude ao Senhor. Sua semana está preparada. Aleluia. Glória a Deus. Todo poderoso é o nome do Senhor. Só a Ele nós prestamos culto. Só a Ele nós colocamos a nossa vida. É ou não é, Wilson? Nos afastamos de tudo que desagradava a Deus. De lá nós viemos. Sabemos muito bem o que é lá. Sabemos muito bem o que é sentir aquilo lá, meu irmão. Agora nós viemos para um Deus de retidão, um Deus de amor, um Deus de paz, mas um Deus que nos ensina as suas leis. Para quê? Para nos proteger, para que a gente não sinta mais aquilo que sentia quando a gente estava provando coisas que não deveria. As leis do Senhor são para nos proteger, e Daniel sabia muito bem disso. E a minha igreja não é a igreja de Mical. A minha igreja é a igreja que louva o Senhor, que pula, que grita, que fala em línguas, que cai no chão, que rola, que louva o Senhor com toda a sua força, e nós seremos honrados sim, porque isso não é vergonha não. Aqui nós estamos agradando a Deus, nós estamos buscando a Deus, e é assim que vai ser assim na nossa vida. E você pode abrir mão, abra mão daquilo que é material, abra mão, não tenha medo de abrir mão. Eu estou dizendo para a sua vida,
Está aqui um cara que abriu mão de muita coisa. Eu entrei numa empresa e os caras falaram: só vende aqui se nós pegarmos os clientes e levarmos para a zona. E eu fui gerente naquela empresa e eu falei: comigo não vai ter isso. Então vocês estão falando que vocês não vão vender, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês vão vender muito mais do que vocês vendiam. A empresa era um cubículo, uma sala de 35 metros quadrados, com as paredes desbotando. A empresa faturava mais ou menos uns 3 milhões de reais por ano. 3 milhões de reais por ano. E o primeiro pedido que eu peguei, 4 milhões. Muito mais do que o faturamento da empresa no ano inteiro. O dono derrubou as paredes, contratou empresa de arquitetura, colocou tapete novo, mesa nova, computador novo para todo mundo, mala nova para todo mundo, aumentou o ticket, aumentou a diária, aumentou o salário. Aonde entra o servo de Deus, você vai prosperar, meu irmão. Escuta o que eu estou te falando, tenha sabedoria. Não estou falando que você chegar amanhã lá na tua empresa e começar a gritar Bolsonaro 22 o tempo inteiro, você vai ser mandado embora. É quase isso, tá? Mas não é bem assim. É brincadeira. Só estou te falando que a tua provisão é Deus. Na estratégia, fale. Na estratégia, pregue. Na estratégia, se posicione. Na estratégia, honre a Deus. E Deus vai te honrar em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu ando como Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu ando como Davi. Eu ando como Davi. Eu ando como Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Eu danço como Davi. Eu danço Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu louvo como Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu louvo como Davi. Eu louvo como Davi. Eita Deus. Glorifica a Deus aí. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e somente me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e somente me alegrarei. Eu louvo
Senhor. Só nele me alegrarei, eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Então vamos acabar o culto de hoje dizendo o seguinte: diga, eu recebo o meu pão, aliás, o meu pedaço de bolo, a minha carne e o meu fruto da vide, que simboliza alegria, que simboliza festa. Você vai ter alegria, você vai ter comida, você vai ter bênção, você vai ter fartura, você vai ter experiências com Deus. Mas agora, ele diz assim: olha, eu vou me envelhecer, eu vou me envergonhar mesmo, eu vou diante de Deus. Ele arrancou a roupa de rei, ficou de calçãozinho e dançou e falou: não tem problema, só que o teu pai Deus rejeitou, a mim ele escolheu. Vocês não sabem por que o seu tio, sua tia, seu primo não tem o Jesus que você tem, não sei por quê, mas você tem. Então, porque eu não sei, mas ele escolheu você. Então se alegre, tem que pelo menos mexer o corpo, pelo menos mexer o corpo, pular, ou pelo menos, certo? Vamos, ou pelo Vinícius. menos, hã? Vinícius lá, o Vinícius lá. Vamos. Vai, meu. Essa semana você vai dançar muito. Porque a arca do Senhor vai para tua casa. Igual Davi fez, leva a arca para tua casa. Leva Deus para tua casa. Tenha um sono de paz. Tenha um sono de alegria. Tenha um sono restaurador. Que a saúde de Deus venha. Que a alegria inexplicável de Deus invada o teu coração. Tenham uma semana abençoadíssima. Quinta-feira culto às 20 horas. Sexta-feira vigília às 11 horas. A outra semana jejum todo dia, meio-dia. Depois faremos vigília na sexta-feira e no domingo faremos um jejum o dia inteiro. E não esse domingo, outro dia 30, aqui vai ficar ligado lá na apuração. E nós vamos clamando, e nós vamos clamando. E a vitória virá em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus transborde na vida de vocês. Que os anjos do Senhor acampem-se ao redor de vocês. Que vocês possam chegar no lar e possam dizer: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Abracem-se. Culto dos jovens também, sexta-feira às 20 horas e 30 minutos. Culto dos jovens, sexta-feira às 20 horas e 30 minutos, antes da vigília, tá bom?